Olá, valiosos seguidores do meu canal. Sejam muito bem-vindos. Antes de começarmos, já deixe o seu like, se inscreve e ativa o sininho, porque a história de hoje é pesada, emocionante, infelizmente, muito parecida com a realidade de muita gente. Hoje eu vou te contar a história de Marina, uma mulher que o mundo insistia em esmagar, mas que continuou em pé por amor à mãe e ao filho. Marina tinha 27 anos, mas quando se olhava no espelho, enxergava pelo menos 40. Acordou com o barulho do despertador às 4 da manhã. O celular vibrava em cima da cadeira velha ao lado do colchão fino onde ela dormia com o filho, no pequeno quarto apertado. Antes que Miguel despertasse, ela esticou a mão, desligou o alarme e ficou alguns segundos parada, sentindo o peso do corpo. As costas latejavam. As pernas estavam pesadas como se fossem de pedra. As mãos, cheias de pequenas rachaduras por causa de produtos de limpeza e água fria, formigavam. Mas não havia espaço para reclamação. Ela respirou fundo, afastou a coberta, colocou os pés no chão gelado e se levantou devagar, como se cada movimento exigisse uma coragem nova. Foi até o minúsculo banheiro. A lâmpada fraca piscou antes de acender. Marina abriu a torneira, jogou água fria no rosto e levantou o olhar para o espelho manchado. Ali estava ela, olheiras profundas, cabelos presos num coque desajeitado, pele cansada. 27, murmurou, tocando o próprio rosto. E já parece que vivia uns 40. Ela deu um meio sorriso triste. Não tinha tempo para se lamentar. Enxugou o rosto no pano de prato que também servia de toalha, prendeu melhor o cabelo e foi para o quarto ao lado. Na cama simples, Dona Helena dormia de lado, o rosto enrugado, os cabelos grisalhos colados ao travesseiro. A respiração era pesada, às vezes cortada por tosses fracas. Era a mãe de Marina, uma mulher que já tinha limpado muita casa de família rica, já tinha carregado muito saco de mercado, e agora mal conseguia levantar sozinha. Marina acendeu a luz bem baixinha e se aproximou com cuidado. Mãe, falou baixinho, é só eu, tá? Vou cuidar da senhora. Ela calçou as luvas velhas, pegou a bacia com água morna e começou a rotina que repetia todos os dias. Mudou a fralda, limpou a mãe com delicadeza, secou, aplicou creme nas feridas que insistiam em não cicatrizar. Cada vez que o algodão tocava a pele machucada, Dona Helena gemia baixinho, mesmo dormindo. Eu sei, mãe, dói, eu sei, sussurrou, com a voz embargada. Mas eu vou conseguir. Eu prometo. Eu vou pagar esse tratamento, nem que eu trabalhe dia e noite. A senhora vai melhorar, eu juro. Ela ajeitou a camisola da mãe, trocou o lençol, levantou um pouco a cama improvisada para deixar Helena numa posição mais confortável. Depois, encostou a testa na testa da mãe. A senhora trabalhou a vida inteira por mim. Agora sou eu por você. Não desiste, não. Olhou o relógio. 4h50. O tempo voava. Marina foi para o outro quarto, onde Miguel dormia encolhido, abraçado ao travesseiro. Ele tinha apenas 7 anos, cabelo bagunçado e um jeito doce de respirar, como se o mundo ainda não tivesse conseguido encostar nele. Filho, chamou baixinho, sentando ao lado. Miguel, tá na hora, meu amor. Ele resmungou, virou para o outro lado. Só mais um pouquinho. Mãe, se a gente perder o ônibus, você chega atrasado na escola. Ela respondeu, com uma paciência treinada na marrã. Levanta que eu fiz o resto do pão de ontem com café. Os olhos de Miguel se abriram devagar. Ele sorriu, meio sonolento. Hoje tem educação física, mãe. O professor disse que se eu correr rápido vou ganhar um adesivo. Marina sorriu de volta. Então você vai ganhar 2 adesivos, porque você é o menino mais rápido desse bairro. Enquanto ele se vestia com o uniforme já meio desbotado, ela esquentava água numa panelinha velha, misturava com café barato e dividia o pão em 2 metades, a maior para Miguel, a menor para ela. Come tudo, hein? Ela fingiu ser séria. Campeão corre com barriga cheia. Às 5h20, Marina já tinha organizado a mochila do filho, verificado se a mãe estava bem, anotado no papel o horário dos remédios e pendurado na geladeira com um ímã quebrado.
Tia Neuza vai vir olhar a vovó daqui a pouco, tá? Explicou a Miguel. Se a vovó reclamar, você fala para ela que eu volto assim que conseguir. Combinado? Miguel assentiu com a cabeça, sério como um adulto. Eu cuido da vovó, mãe. Pode ficar tranquila. Na rua, ainda escura, o vento da madrugada cortava o rosto. Marina segurava a mão do filho com uma mão e a bolsa velha com a outra. Nela, além de documentos, tinha algo que valia mais que ouro: a economia de meses de trabalho, o dinheiro para o tratamento de Helena. Só de pensar, ela apertava a alça da bolsa com mais força. Levaram Miguel até o pequeno apartamento de tia Neuza, no mesmo prédio. A vizinha, uma senhora gordinha e risonha, abriu a porta com o avental amarrado na cintura. Já indo, Marina? Já, tia. O ônibus hoje vive lotado. Não posso arriscar. Neuza fez carinho no cabelo de Miguel. Vem cá, campeão. Depois da escola tem bolo de fubá, hein? Miguel sorriu, animado, e deu um beijo rápido na mãe. Tchau, mãe. Te amo. Também te amo, meu amor. Se comporta. Marina desceu as escadas correndo, atravessou a rua e chegou ao ponto de ônibus. Em poucos minutos, o veículo velho barulhento encostou. Já vinha cheio. Ela entrou se espremendo entre corpos, o cheiro de suor, perfume barato e cigarro impregnando o ar. Ficou em pé, balançando a cada freada, segurando firme a bolsa contra o peito. O trajeto até o bairro rico era um contraste doloroso. Saía das vielas apertadas, dos muros descascados e, pouco a pouco, surgiam prédios altos, ruas largas, árvores alinhadas, vitrines iluminadas, carros importados. Até que, finalmente, o ônibus parou próximo a uma rua arborizada com casas enormes, cercas altas e câmeras em cada esquina. Marina desceu, caminhou até a mansão onde trabalhava havia quase um ano. O lugar era como uma outra realidade. 3 andares, fachada de vidro, jardim impecável, piscina azul brilhando ao fundo, quadros caros pendurados na sala, piso de mármore frio e brilhante. Ela nunca entrava pela frente. Como todas as empregadas, usava a entrada de serviço nos fundos. Apertou a campainha. Joana, a cozinheira idosa, abriu com um sorriso cansado. Bom dia, minha filha. Bom dia, dona Joana. Dormiu bem? Do jeito que a coluna deixa, né? Mas tô viva. Marina pendurou a bolsa no pequeno armário reservado às funcionárias, amarrou o avental na cintura e prendeu melhor o cabelo. Sabia que ali dentro existia uma regra não escrita, perfeição invisível. A casa tinha que parecer limpa, organizada, cheirosa, mas sem que ninguém percebesse o esforço por trás. Na sala de jantar, o senhor da casa já estava sentado. Renato, 40 e poucos anos, terno caro, relógio importado, expressão permanentemente irritada. Ele lia algo no tablet enquanto batia com a colher na xícara. Joana colocou a xícara de café na mesa. Aqui, seu Renato, café fresquinho. Ele tomou um gole e fez uma careta. Isso tá fraco. Eu já falei 1000 vezes que não gosto de café assim. Joana encolheu os ombros. Eu fiz do mesmo jeito de sempre, meu filho. Renato bateu a xícara na mesa. Se não sabe fazer, é só dizer. Tem um monte de gente querendo seu lugar. A porta tá ali. Marina, que passava com um balde e um pano, ouviu a frase inteira. O rosto dela queimou de vergonha por Joana, mas abaixou a cabeça e continuou limpando, como se não tivesse ouvido nada. Não podia se dar ao luxo de perder o emprego. Aquela casa pagava a maior parte do aluguel e dos remédios da mãe. Mais tarde, do lado de fora, o jardineiro, seu Carlos, ajeitava as plantas quando Renato apareceu na varanda. Eu mandei podar aquelas árvores ontem, reclamou. Você não está ouvindo o que eu falo? Seu Renato, eu fiz o possível. Choveu muito. Sempre uma desculpa. Se não der conta, eu contrato outro. Marina observava de longe, passando pano no corrimão da escada. Viu a expressão humilhada de Carlos, a mão calejada segurando a tesoura de poda. Ela engoliu seco.
Aquele lugar pagava bem, mas também esmagava a dignidade de quem trabalhava ali. O dia foi passando entre banheiros esfregados, chão encerado, quartos arrumados como se ninguém os usasse, toalhas dobradas milimetricamente, copos de cristal polidos até refletirem o rosto cansado de Marina. Quando o relógio marcou 17 horas, ela finalmente pôde ir embora. No caminho de volta, o ônibus estava ainda mais cheio. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de laranja sobre os prédios luxuosos. Mas, conforme o ônibus se afastava daquele bairro e entrava nas áreas mais pobres, o cenário mudava. Buracos no asfalto, casas apertadas, fios elétricos amontoados. Marina desceu, passou no apartamento de tia Neuza para buscar Miguel. Ele veio correndo em sua direção. Mãe, hoje eu corri mais rápido que todo mundo. O professor falou que eu sou um foguete. Marina riu e o abraçou com força. Eu sabia. Meu foguetezinho. No caminho para casa, ele contou sobre os amigos, sobre uma prova, sobre um desenho que tinha feito. Cada palavra dele era um alívio para Marina, um lembrete de que ainda existia algo puro na vida dela. Em casa, a rotina recomeçava. Olhar a mãe, dar remédio, aquecer uma sopa simples, garantir que todos comessem alguma coisa. Às 19h30, Marina já se preparava para o segundo turno de trabalho, o restaurante. Ela vestiu o uniforme gasto, amarrou um lenço no cabelo e saiu às pressas. O restaurante ficava a alguns quarteirões de distância. Lá, ela não era empregada doméstica, mas sim a moça da pia. Aquela que lavava pratos, panelas, talheres, copos, tudo, enquanto o resto do mundo jantava tranquilo. A água era sempre fria ou quente demais. As panelas eram pesadas, engorduradas. O chão escorregadio. Os colegas falavam alto. O chefe gritava pedindo agilidade. As mãos de Marina rachavam mais a cada dia. Os pés latejavam dentro dos sapatos velhos. O relógio parecia parado, mas, finalmente, às 23h30, o chefe liberou. Pode ir, Marina. Amanhã tem mais. Ela caminhou de volta para casa sentindo o corpo pedir arrego. Subiu as escadas devagar. Entrou em silêncio. Miguel dormia abraçado ao ursinho de pelúcia. Dona Helena respirava com dificuldade, mas estava estável. Depois de checar tudo, Marina fechou a porta do seu quartinho, sentou no chão, ao lado do armário, e puxou uma caixa de sapatos velha. Dentro dela, maço de notas dobradas, organizadas melhor que ela podia. Aproximadamente R$ 40.200. Era o tesouro dela. Não para comprar roupas ou viajar, mas para salvar a vida da mãe. Pegou também um caderninho de capa simples. Nele, havia páginas e mais páginas de anotações. Consulta tal, tanto. Exame tal, tanto. Biópsia, tanto. Remédios, tanto. Passagem de ônibus até o hospital, tanto. Marina suspirou. Tudo isso para tentar ganhar mais um pouco de tempo, murmurou. Passou os dedos pelas notas, começou a contar. Enquanto contava, imaginava sessões de tratamento, o médico falando em chance de estabilização. A possibilidade de ver a mãe sorrir sem dor. No fim da contagem, anotou no caderno. Total, 40.200. Ainda falta 8.000. Era esse o número que a perseguia todas as noites. Os dias se repetiam. 4 da manhã, banho no rosto, espelho cruel, cuidado com a mãe, filho na escola, ônibus lotado, mansão fria, gritos de Renato, broncas, silêncio engolido, volta para casa, restaurante, água fria, pratos intermináveis, noite tardia, contagem do dinheiro. A cada dia, ela conseguia guardar um pouco mais, mas também surgiam novos gastos, um remédio que o posto de saúde não fornecia, uma conta de luz atrasada, o caderno novo do Miguel. Num domingo, Marina finalmente teve algumas horas livres durante o dia. Sentou-se à mesa da cozinha com um caderninho à sua frente, uma caneta quase sem tinta na mão. Começou a calcular de novo. Consulta com o oncologista, exames de imagem, biópsias, eventual cirurgia, medicação, transporte, alimentação especial. Cada linha era um peso no peito. Quando somou tudo,
percebeu que, mesmo com os 40 mil, ainda faltariam uns 8 mil reais. Respirou fundo. Sentiu vontade de chorar, mas se levantou e foi até o quarto onde a mãe descansava. Mãe, chamou, sentando na beirada da cama. Olha para mim. Dona Helena abriu os olhos, devagar. Marina, você devia descansar. Minha filha. Eu não posso descansar agora. Ela respondeu, com firmeza suave. Tá quase, mãe. Eu tô chegando lá. Falta pouco dinheiro, eu vou conseguir. Eu prometo. A senhora ainda vai me ver de vestido novo, dançando na sala com Miguel. Sem dor, sem hospital. Helena tentou sorrir, mas o cansaço era maior. Ainda assim, apertou a mão da filha. Você já fez mais do que devia, minha filha. Não fala isso. A senhora trabalhou a vida inteira por mim. Agora é a minha vez. Com o passar das semanas, uma preocupação começou a crescer dentro de Marina. Onde guardar tanto dinheiro? O bairro era perigoso, os boatos de assalto aumentavam. Um vizinho tinha sido roubado recentemente. Ela tinha medo de deixar o dinheiro em casa, mas também não se sentia segura carregando tudo na bolsa. Um dia, decidiu, vou abrir uma conta no banco. É mais seguro. Saiu do trabalho no restaurante mais cedo num dia de semana e foi até uma agência bancária. Entrou tímida, sentindo que não pertencia àquele lugar cheio de ar-condicionado e pessoas bem vestidas. Depois de esperar na fila, foi atendida por uma moça de sorriso automático. Eu queria abrir uma conta, disse Marina, segurando a bolsa contra o peito, para guardar meu dinheiro. A atendente pediu documentos, digitou algumas coisas no computador e, de repente, franziu a testa. Seu CPF está com uma pendência aqui. Pendência? O coração de Marina acelerou. Mas eu nunca fiz nada. Aparece uma restrição. Assim, eu não consigo abrir a conta. A senhora precisa resolver isso antes. Mas como eu resolvo? Tem que procurar a receita, ver o que aconteceu. Marina saiu de lá com papel e um nó na garganta. Tentou em outra agência, outro bairro, outro atendente. A resposta foi a mesma. Era como bater a cabeça no muro invisível. Sem conta bancária, teve que continuar carregando dinheiro com ela. Passou a esconder os maços em diferentes partes da casa. Às vezes, levava quase tudo na bolsa quando ia trabalhar, com medo de que acontecesse algo enquanto não estivesse ali. No restaurante, deixava a bolsa sempre perto da pia, num canto onde pudesse enxergar. Tá protegendo um tesouro aí? Brincou um dos garçons. Marina sorriu sem graça. É, uma coisa importante. Veio então o dia que mudaria tudo. Era uma manhã aparentemente igual às outras. Marina acordou às 4, cuidou da mãe com carinho, acordou Miguel, deixou o filho com tia Neuza e foi para a mansão. Mas naquela manhã, a casa estava mais silenciosa que o normal. Joana avisou. O seu Renato saiu cedo para resolver umas coisas. A esposa está viajando. Hoje a casa está vazia. Vazia. Quando Marina ouviu essa palavra, algo dentro dela se acendeu. A mansão era grande, segura, cheia de câmeras, alarmes, portas pesadas. Ali, ninguém entrava sem ser visto. E havia um lugar ainda mais isolado, o escritório de Renato, no segundo andar. No intervalo entre uma tarefa e outra, com a casa silenciosa, ela subiu as escadas devagar, o coração acelerado. A bolsa pesava no ombro. Chegando à porta do escritório, respirou fundo e girou a maçaneta. O cômodo estava vazio. Estantes cheias de livros, uma mesa grande de madeira escura, uma poltrona, um cofre embutido atrás de um quadro. Ela fechou a porta por dentro, por instinto, virou a chave. É só para contar com calma. Sussurrou para si mesma. É mais seguro aqui do que lá em casa. Colocou a bolsa em cima da mesa, tirou os maços de dinheiro cuidadosamente, espalhou as notas, pegou o caderninho de anotações. Começou a contar, em voz baixa, marcando os valores no papel, somando, conferindo. Cada nota que passava pelas mãos representava horas de chão esfregado, pratos lavados, ônibus lotado, noites mal dormidas.
Ela estava tão concentrada que não ouviu a porta da frente se abrindo lá embaixo. Renato havia voltado mais cedo do que previsto. Subiu as escadas distraído, falando ao celular. Quando desligou, ia direto para o escritório, como fazia sempre. Ao chegar perto, estranhou a porta trancada. Joana chamou, mas ninguém respondeu. Girou a maçaneta, sentiu a resistência. Franziu a testa, pegou a chave reserva que trazia consigo e abriu devagarinho, sem fazer barulho. A cena que viu o fez congelar. Lá estava Marina, a empregada, curvada sobre a mesa, rodeada de notas de dinheiro. Naquela mesma mesa onde ele guardava documentos importantes, bem ao lado do móvel que escondia o cofre. O caderninho aberto, a caneta na mão, a expressão preocupada no rosto. O sangue subiu à cabeça de Renato. Naquele segundo, todas as suas crenças sobre gente pobre se confirmaram, na visão distorcida que ele carregava. Eu sabia, pensou, com raiva. Um dia isso ia acontecer. Ele empurrou a porta com força. Marina levou um susto, quase derrubando o dinheiro. O que você pensa que está fazendo? A voz dele cortou o ar como uma faca. Que dinheiro é esse? Ela ficou sem ar por um instante. Seu Renato, eu posso explicar. Explicar o quê? Ele deu um passo à frente, o rosto carregado de indignação. Você entra no meu escritório, tranca a porta e espalha dinheiro na minha mesa. Tá achando que isso é o quê? Uma brincadeira? Marina sentiu as mãos tremerem. Esse dinheiro é meu. Eu trouxe de casa. É o que eu juntei para tratar da minha mãe. Ela puxou o caderninho e o levantou, quase como um escudo. Olha, por favor, eu anoto tudo. Aqui tem as contas, os exames, as consultas. Eu só vim aqui porque achei mais seguro contar aqui dentro. Renato riu, um riso curto e sem humor. Todo ladrão tem uma desculpa boa. Você acha que eu vou acreditar que uma empregada consegue juntar esse dinheiro todo honestamente? Eu trabalho em 2 empregos, seu Renato. A voz dela falhava. Eu quase não durmo. Eu não roubei nada do senhor. Esse dinheiro é meu, eu juro pela vida do meu filho. Ah, claro. Ele pegou o caderno da mão dela sem cuidado. Um caderno cheio de números. Qualquer um pode inventar isso aqui em casa. O rosto de Marina ficou vermelho. Os olhos se encheram de lágrimas. Por favor, não fala assim. Mas ele já estava tomado pela raiva e pelo preconceito. Joana, Carlos, gritou, ainda com o caderno na mão. Sobe aqui agora. Em poucos minutos, Joana apareceu na porta, assustada, seguida por Carlos, o jardineiro. O que aconteceu, seu Renato? Perguntou Joana, com a voz trêmula. Renato apontou para Marina e para a mesa cheia de notas. Aconteceu que eu peguei essa moça de confiança roubando dentro do meu escritório. Marina arregalou os olhos. Eu não estava roubando. Esse dinheiro é meu. Ladrão nunca admite na hora, né? Renato disparou. Olhem bem. Ela trancou a porta e começou a contar dinheiro ao lado do meu cofre. Você acha que isso é coincidência? Carlos olhou para Marina quase pedindo uma explicação com o olhar, mas não teve coragem de falar nada. Joana apenas balançou a cabeça, chocada. Marina. Ela começou a chorar, as lágrimas caindo descontroladamente. Eu não sou ladra. Eu tenho um filho pequeno, uma mãe doente. Eu só. Renato a interrompeu. Chega. Eu não vou tolerar esse tipo de coisa na minha casa. Você está demitida. Agora. Seu Renato, por favor, sai daqui antes que eu chame a polícia. Ele rosnou. Pega suas coisas e desaparece da minha casa. Ladrão eu não tenho pena, ainda mais quando se aproveita da confiança que eu dei. Marina, desesperada, começou a juntar o dinheiro, guardando às pressas na bolsa. As mãos tremiam tanto que algumas notas caíam no chão. Em meio ao caos, o caderninho escorregou para o canto da mesa, junto com uma foto que ela usava como marcador. Uma foto dela, de Miguel e de Dona Helena, tirada num raro dia em que as 3 gerações estavam sorrindo. Ela não percebeu. Guardou o que conseguiu e saiu quase correndo,
com as lágrimas borrando sua visão. Passou pelo corredor, desceu as escadas, atravessou a área de serviço. Joana observava em silêncio. Carlos abaixou a cabeça. Ninguém disse nada em defesa dela. Na rua, Marina sentiu o mundo girar. O ônibus parecia jamais chegar. Quando finalmente entrou, se sentou perto da janela e deixou que as lágrimas corressem livremente. O olhar perdido, o coração em pedaços. Tinha perdido o emprego, a renda principal, a confiança que, no fundo, nunca tinha sido dela. E agora, pensou, apertando a bolsa contra o peito. Como é que eu vou cuidar da minha mãe? Como eu vou pagar o aluguel? Chegando em casa, enxugou o rosto, respirou fundo antes de abrir a porta. Miguel veio correndo, sorrindo. Mãe, você chegou. Ela engoliu o choro, ergueu os cantos da boca num sorriso que não chegava aos olhos. Cheguei, meu amor. Me conta, como foi seu dia? Não teve coragem de contar a verdade nem para o filho, nem para a mãe. Disse apenas que o patrão tinha reduzido o quadro de funcionários. À noite, foi para o restaurante, o único emprego que restava, tentando convencer a si mesma de que daria um jeito, como sempre tinha feito. Os dias seguintes foram uma sucessão de tentativas frustradas, entrevistas, promessas vazias, a gente liga, portas fechadas. O dinheiro que ela tinha parado de crescer, agora, só diminuía com as despesas. E, sem o caderninho, sem as anotações, ela se sentia ainda mais perdida, como se tivesse perdido também o controle da própria luta. À noite, quando Miguel dormia e a mãe finalmente apagava depois dos remédios, Marina se permitia chorar em silêncio. Chorava pela humilhação, pela injustiça, pela sensação de impotência. Enquanto isso, na mansão, Renato continuava sua rotina. Porém, alguns dias depois, decidiu conferir o cofre. Talvez por desconfiança, talvez por instinto. Abriu a porta secreta, girou a combinação. Contou as notas ali dentro com calma. Nada faltava. Nem R$1. Ele franziu a testa. Estranho. Se Marina tivesse roubado, por que o dinheiro dele continuava intacto? Voltou ao escritório. Enquanto mexia nos papéis sobre a mesa, seus olhos caíram sobre um pequeno caderno amassado e uma foto. Pegou os dois. Na foto, Marina sorria ao lado de um menino de olhos vivos e de uma senhora de cabelos brancos deitada numa cama simples. Um sorriso cansado, mas amoroso. Virou a foto e viu, escrito à mão, para sempre nós três. Abriu o caderninho. As primeiras páginas eram cheias de números, datas, valores. Consulta com o oncologista, 350. Exame de sangue, 120. Remédio X, 85. Passagem até o hospital, 9,20. Cada linha era acompanhada de pequenas observações. Mãe sentiu muita dor hoje. Médico falou em nova chance. Miguel perguntou se a vovó vai melhorar. Conforme virava as páginas, o que era só curiosidade foi se transformando em um peso esmagador no peito. Ele leu frases escritas por Marina durante madrugadas de cansaço. Hoje quase desisti, mas quando penso na minha mãe segurando a minha mão quando eu era criança, eu levanto de novo. Não quero que Miguel me veja chorando. Ele precisa acreditar que eu sou forte. 40.200 guardados. Ainda faltam 2.700. Não posso perder as esperanças agora. Renato sentiu o rosto ficar quente. Aquele dinheiro, espalhado sobre a mesa, não era fruto de roubo. Era o resultado de uma guerra diária pela vida de outra pessoa. Ele lembrou do jeito como ela tinha gritado, "Eu juro pela vida do meu filho." Lembrou das lágrimas, da voz tremendo, do desespero nos olhos. Uma culpa pesada começou a se instalar. "O que foi que eu fiz?" murmurou, sozinho. Pela primeira vez em muito tempo, ele se viu frente a frente com o próprio preconceito, com o próprio desprezo velado por quem estava abaixo na escala social que ele carregava na cabeça. Naquela noite, Renato quase não dormiu. Revirou-se na cama, pensando no rosto de Marina, na foto, nas anotações.
De manhã, decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Saiu do conforto do seu bairro rico e foi até o endereço que constava numa ficha antiga de funcionários. A rua onde Marina morava era estreita, com edifícios velhos e descascados, roupas penduradas nas janelas, crianças brincando descalças. Ele se sentiu deslocado ali, com seu carro caro e sua roupa alinhada. Ficou alguns minutos dentro do carro, observando. Viu uma senhora gordinha abrir uma janela, provavelmente tia Neuza. Viu um menino saindo com uma mochila, acompanhado de uma senhora mais velha. Viu, depois, Marina surgir na porta do prédio, com o uniforme do restaurante na mão, o cabelo preso, o rosto ainda mais cansado do que ele lembrava. Ela ajeitou a bolsa no ombro, olhou para os lados e desceu a rua devagar. Antes que ele pudesse se aproximar, um homem do prédio ao lado, um vizinho de Marina, o encarou com desconfiança. "Tá procurando quem?" perguntou, num tom duro. "Eu. Estou procurando a Marina. Eu sou o antigo patrão dela." Os olhos do homem se estreitaram. "Ah, é você. O cara que chamou ela de ladra na frente de todo mundo." Renato ficou sem resposta. "Eu acho que cometi um erro", murmurou. "Eu vim tentar consertar." O vizinho deu um passo à frente. "Consertar? Você sabe quanto custa um emprego para quem mora aqui. Você sabe o que é ver uma mulher sair de casa de madrugada e voltar meia-noite, só para ouvir de um cara rico que ela é ladra. Sua desculpa não paga o sofrimento dela, nem o tratamento da mãe." Renato engoliu em seco. "Eu sei que um pedido de desculpas não é suficiente. Eu não vim dar esmola. Eu vim assumir uma dívida. Eu tô devendo para ela." O homem o encarou por mais alguns segundos. Por fim, virou o rosto. "O apartamento é o 302. Mas se ela mandar você embora, você aceita calado. Ela já sofreu demais." Renato assentiu. Subiu as escadas devagar, cada degrau pesando como se carregasse pedras nos ombros. Quando chegou à porta 302, respirou fundo e bateu. Do lado de dentro, Marina pensou que fosse a vizinha. Abriu a porta e congelou ao ver Renato ali, com o caderninho numa mão e um envelope na outra. O reflexo imediato foi tentar fechar a porta. "Eu não tenho nada para falar com o senhor." Ele segurou a porta com cuidado, sem força. "Marina, por favor, me dá 5 minutos. Só 5. Se depois você quiser que eu vá embora, eu vou." Ela respirou fundo, o coração disparado. Viu o caderno na mão dele. Viu a foto aparecendo entre as páginas. Suas mãos começaram a tremer. Devagar, abriu a porta o suficiente para ele entrar. A sala era pequena, simples, mas limpa. Uma mesa com 2 cadeiras, um sofá velho, alguns brinquedos de Miguel num canto. Da porta do quarto, era possível ver Dona Helena deitada. Renato entrou com respeito, quase sem saber onde colocar as mãos. "Eu encontrei isso no meu escritório." Estendeu o caderno e a foto. Marina pegou os objetos com cuidado, como se estivesse recebendo uma parte de si mesma de volta. Ao ver a foto, os olhos imediatamente se encheram de lágrimas. "Eu achei que tinha perdido", sussurrou. Ela passou as páginas do caderno, reconhecendo sua própria letra, seus cálculos, suas esperanças escritas entre as linhas. Renato respirou fundo. "Eu li." Ela levantou o olhar, ainda magoada. "E daí?" "Leu e viu que eu não menti, que eu não estava roubando o senhor. Vi que eu fui cruel." Ele não desviou o olhar. "Vi que eu te julguei sem te ouvir. Vi que eu sou o tipo de patrão que eu sempre disse que não era." Marina cruzou os braços, como se quisesse se proteger. "O senhor não tem ideia do que fez com a minha vida naquele dia. Eu sei que estraguei muita coisa." A voz dele era baixa, mas firme. "Eu vim aqui para pedir desculpas. Sinceras. Eu não estou aqui como o rico bonzinho que vem distribuir caridade no fim de semana. Eu estou aqui porque eu errei e estou te devendo." Ele colocou o envelope em cima da mesa. "Aqui está o valor que faltava para o tratamento da sua mãe. O que você calculou no caderno. E, além disso, eu já marquei as consultas e exames numa clínica particular. Tua mãe não vai ficar na fila do SUS esperando. Eu vou pagar tudo."
Marina arregalou os olhos. Eu não posso aceitar isso. Pode e deve. Ele respondeu, sem hesitar. Porque isso não é um favor. É uma reparação. Eu tirei de você a tranquilidade de um emprego. Te humilhei publicamente. Te chamei de ladra. A mínima coisa que eu posso fazer é garantir que o esforço de todos esses meses não tenha sido em vão. Ela respirou fundo, tentando processar. E depois, o senhor vai embora para sua casa enorme, para sua piscina, e eu fico aqui com a minha mãe doente e um envelope na mão. É isso. Renato balançou a cabeça. Não. Eu também vim te fazer uma proposta. Ele tirou outro envelope da pasta. Se você quiser, eu quero que você volte a trabalhar na mansão. Mas não como simples faxineira, como coordenadora da equipe de limpeza. Um salário maior, carteira assinada, plano de saúde, férias, 13º. Tudo como deve ser. Marina quase riu de incredulidade. Depois de me chamar de ladra na frente de todo mundo, eu fiz questão de incluir no contrato uma cláusula. Continuou ele. Se eu, em algum momento, te desrespeitar de novo, te humilhar ou te acusar sem provas, a casa é obrigada a pagar uma multa alta e você pode ir embora com esse dinheiro. Eu quero que você tenha segurança, não medo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o envelope, para o caderno, para a foto, para o corredor onde a mãe respirava com dificuldade. Isso parece esmola. Não é esmola, insistiu. É justiça atrasada. Você não é um peso, não é um problema. Você é uma trabalhadora que foi injustiçada por um patrão arrogante. Eu estou tentando ser menos esse patrão. Começando por aqui. As lágrimas começaram a cair, mas agora não eram só de tristeza. Eram de raiva, alívio, confusão, tudo misturado. Eu aceito o dinheiro e o tratamento para minha mãe. Ela disse, por fim, com firmeza, porque ela não tem culpa de nada disso. Ela precisa viver. Ele assentiu. Claro. Quanto ao trabalho, Marina respirou fundo. Eu não vou dizer sim agora. Eu tô magoada. O Senhor mexeu com a única coisa que eu ainda tinha. Meu nome. Minha dignidade. Eu posso até voltar, se isso for melhor para o meu filho e para minha mãe. Mas eu quero que o Senhor entenda uma coisa. Eu não tô te perdoando. Renato abaixou a cabeça. Eu não mereço seu perdão agora. Talvez nunca. Mas eu vou tentar ser alguém que mereça, pelo menos, o respeito das pessoas que trabalham para mim. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. A respiração de Dona Helena vinha do quarto. O som da rua entrava pela janela. Crianças brincando, um rádio ligado em algum vizinho, a vida acontecendo, apesar de tudo. Se eu aceitar voltar, Marina continuou. Eu quero que Joana e o Carlos saibam da verdade. Eu quero que o senhor diga na frente deles que eu não roubei nada. Renato assentiu imediatamente. Eu já devia ter feito isso. Vou fazer. E eu quero que ninguém mais na casa fale comigo como se eu fosse invisível. Eu não sou um móvel, seu Renato. Eu sou a mulher que levanta às 4 da manhã para manter meu mundo e o mundo dos outros em pé. Eu sei. Ele respondeu, com a voz embargada. E eu vou lembrar disso todos os dias. Alguns dias depois, com o dinheiro certo, com as consultas marcadas, Marina levou a mãe à clínica particular. Ver a mãe deitada numa cama limpa, sendo examinada com atenção, sem pressa, sem descaso, foi como respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Miguel, segurando a mão da avó, perguntou, Vovó, agora você vai sarar? Marina olhou para a mãe, depois para o filho. A gente vai lutar ainda mais, meu amor. Mas agora a gente não está lutando sozinha. Na mansão, a atmosfera também começou a mudar. Renato reuniu Joana, Carlos e outros funcionários. Na frente deles, pediu desculpas a Marina. Explicou que havia se enganado. Admitiu que ela nunca tinha roubado nada. Foi um momento desconfortável para ele, mas libertador para ela. Com o tempo, Marina assumiu o novo cargo. Tinha mais voz, mais responsabilidade, mais estabilidade. Não virou rica, não ganhou uma vida de novela. Continuou acordando cedo,
indo ao restaurante por um tempo até equilibrar as contas. Mas, pela primeira vez, sentiu que não estava mais lutando completamente sozinha contra um sistema que a esmagava. Renato, por sua vez, passou a enxergar os funcionários com outros olhos. Começou a perguntar como estavam, a ouvir, a pensar 2 vezes antes de levantar a voz. Não virou santo, mas deu o primeiro passo, reconheceu que não era melhor do que ninguém só por ter dinheiro. E é aqui que a gente chega no ponto mais importante dessa história. A vida de Marina não é um conto de fadas. É o retrato de um país onde milhares de mulheres levantam às 4 da manhã, cuidam de filhos, de pais doentes, pegam ônibus lotados, trabalham em 2, 3 funções e ainda assim são tratadas como se fossem invisíveis. Como se o esforço delas fosse obrigação, não sacrifício. Marina nos lembra que por trás de cada casa limpa, de cada prato servido, de cada roupa passada, existe uma história. Existe um coração que sente medo, dor, esperança. Existe alguém que também sonha, que também cansa, que também chora escondido para não preocupar quem ama. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Olhe com mais carinho para essas pessoas. Para quem cuida, para quem serve, para quem trabalha nos bastidores. Muitas Marinas passam pela nossa vida todos os dias e a gente nem sabe o nome delas. Se essa história tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém. Escreva aqui nos comentários o que você aprendeu com a Marina, o que mais te emocionou, e se você já conheceu alguém assim na sua vida. Isso ajuda o canal a crescer, mas, principalmente, ajuda essas histórias a não ficarem invisíveis, como tantas pessoas ainda são. Muito obrigado por assistir e até a próxima história.